Joel capítulo 1, versículo 4. Vamos falar de crise agora? Tu vai ver o que é crise. 1, versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Estava tendo uma crise terrível de gafanhoto. Esse gafanhoto aqui era gafanhoto mesmo, é um inseto. E aí, eu não sei se você sabe que o gafanhoto é um animal que ao mesmo tempo que come, defeca. Então ele não armazena, ele vai devorando e botando para fora. Ele vai comendo, ele não tem limite para comer. Ele não tem limite para devorar. Onde um gafanhoto começa a comer, ele devora. Sem parar. Sem parar. E aí eu digo para você, esses 4 tipos devastaram a terra. O que sobrou? Joel 1:10. Vamos lá, sobrou umas coisas, mas vai acabando. Aí a lavoura, a agricultura acabou, né? Versículo 10. Os campos foram arrasados, a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou e o azeite está no fim. O cenário também era de seca, não era só o gafanhoto, não. Tinha uma seca. E uma seca severa. Sem chuva, o solo não produz, e as reservas começam a acontecer o quê? A secarem. Versículo 12. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram. Já não há alegria entre os filhos dos homens. Todas essas árvores eram o quê? Frutíferas. E elas fizeram o quê? Então não tinham o que comer. O cenário era de quê? De crise. Cenário de crise. Era um cenário de crise de sobrevivência. Não era só um ataque de insetos e seca severa, não. Ainda vou te dizer mais. Tem mais? Tem. Versículo 17. As sementes secaram debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram destruídos. Os armazéns derrubados, porque o cereal se... Aquele povo, mesmo diante daquele cenário, não, nós vamos semear. Nós não vamos perder a esperança, não. Vamos pegar a esperança, vamos fazer. Aí eles foram lá e semearam. O que aconteceu com a semente que eles semearam? O povo mesmo lutando. A força do braço não estava dando conta. Não estava funcionando. Versículo 18. Você entendeu que não era só o gafanhoto? Você está vendo tanto de coisa ruim que estava acontecendo? Versículo 18. Como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. Não só não tem fruto, não só não tem gado, não tem comida, não tem nada. Uma crise sem precedentes estava acontecendo no período de Joel. Mas, como coisa pouca é bobagem, vai melhorar. O inimigo anunciou guerra. Em Joel 2 fala de uma invasão militar com poder irresistível, cercando Sião. O inimigo estava ali preparado, o povo estava encurralado, sem poder o quê? Oferecer resistência. Não era só o gafanhoto, era tudo. Você já teve aquela sensação na sua vida que tudo está de perna para ar? Que não tem nada, tipo assim, gente, tá feio com um buraco no meio. Não tem. Você fala, meu Deus, o que está certo na minha vida? O que está certo? O que deu certo aqui para mim mesmo? E é esse o cenário de crise econômica, política, crise na igreja, porque os sacerdotes, né, não tinham mais o cereal para eles estarem lá, eles tiveram que parar, não tinha mais isso, não tinha, era crise para todo lado. E o que fazer numa hora dessas? O que você faz numa hora dessa?
O que você faz? A resposta está lá em Joel 12, 1:12. Perdão, 2:12. Olha qual a resposta que Deus dá. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Você entendeu por que ele fala ainda assim? Ainda assim, diz o Senhor, convertam-se para mim de todo o coração. O que eu estou falando aqui? De conversão. Eu não estou falando de crise. A crise como está no mundo inteiro, uma crise cristã, uma crise de ideologia, uma crise de todo lado. Era o que estava em Joel. E ele falou assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. Com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. O que o Senhor está pedindo aqui, querido? Ele está pedindo, arrependam-se, convertam-se. O problema não era o gafanhoto, o problema não era a seca, o problema não era o gado, o problema não era o inimigo. O problema daquele povo era a falta de conversão. Quando essa crise se instala ao nosso redor, é porque Deus já falou de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. Ele já pintou, ele já falou, ele já desenhou, já fez de tudo. E o ser humano não entendeu. Quando ele permite uma crise dessa alcançar o homem, chegar num ponto como não tem para onde correr, não tem o que fazer, não tem mais para onde ir, é uma hora de você entender, peraí meu pai, o que eu estou fazendo de errado? Tem alguma coisa que entre eu e o Senhor não está certa. Tem alguma coisa que entre eu e Deus não está certa. E Deus fala assim, olha, se arrependa. Porque Deus é misericordioso. Deus é um Deus de amor. Ele chama você e fala, não meu filho, sai dessa daí, vem para cá que eu vou te mostrar. Vem para cá que eu tenho tempo para você se arrepender. Sabe o que significa arrependimento? É que ainda há tempo. Arrependimento é o sinal de que temos tempo para com Deus. Você está entendendo? E como é que tem que ser esse arrependimento? Vamos destrinchar isso daqui. Como é que tem que ser esse arrependimento? Primeiro, esse arrependimento não é uma volta institucional. Arrependimento não é você voltar para dentro da igreja. Vocês estão aí, gente? Não é você voltar para a denominação. Esse arrependimento é uma volta verdadeira para Deus. Não é você voltar para dentro da igreja. É você voltar de verdade para Deus. Porque eu posso estar dentro da igreja, meu coração vazio. Eu posso estar como aquela palavra que eu ministrei. Eu posso ter chegado em Betel, mas não cheguei em Peniel. Betel significa a casa de Deus. E Peniel significa a face de Deus. Eu posso ter chegado na casa, mas não cheguei na face. O arrependimento é nós voltarmos verdadeiramente. Sabe o que é o arrependimento? Deixa eu te falar aqui. Arrependimento é igual a arma do bandido. É isso mesmo. Você já olhou para mim e regalou os olhos. Quando o bandido chega e bota a arma assim nas suas costas e fala, é um assalto, o que você faz? Leva o que você quiser. O arrependimento tem que ser igual com esse rendição. Leva tudo, Senhor. Tudo, Senhor, tudo. Tudo. Vocês estão aí, irmão? Diga assim, arrependimento tem que ser de verdade. Arrependimento é quando eu não tenho força para resistir. Você não vai ter força para resistir a Deus. Bandido bota a arma em você, você resiste? Meu amigo. Primeiro eu preciso de uma volta verdadeira para Deus, de verdade. Não foi isso que ele falou? A segunda coisa que você precisa para esse arrependimento, volte com profundidade. Não volte para Deus só porque você precisa dele, mas volte para Ele porque você quer Ele. Eu cheguei aqui na igreja porque eu precisava dele, mas depois que eu entendi quem Ele é, eu preferia Ele do que as coisas dele. Você sabe o que é que faz muito crente cair? É quando ele dá muito valor para as coisas. Ele não é profundo.
Ele não mergulha na profundidade, ele faz só o raso. Tem que ser profundo, gente. Você não pode se relacionar com Deus pelo que Ele te dá, você tem que se relacionar pelo que Ele é. Você está entendendo? Esse teu arrependimento precisa ser profundo, porque Ele é a sua riqueza, Ele é a sua vida, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu tudo. Tem que ser profundo. Amém? A terceira coisa que esse arrependimento tem que ter, lá no versículo 12, fala assim: volte com diligência. No versículo 12 fala: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, converta-se a mim de todo o coração. Você tem que ter diligência com essa volta. O que é isso? Nós precisamos resgatar essa atividade espiritual esquecida nos nossos dias, que é o jejum. Você sabe o que é o jejum, querido? No melhor ponto de vista que eu posso trazer para você, é quando se abstém do bom para você ter o melhor. Você se abstém das coisas boas dessa vida para você ter coisas melhores ainda. Diga assim: é abrir mão do bom para ter o melhor. Você pode gostar do seu Gol BX, fumaçando, te leva para todo lugar, fuma e bebe. Mas o carro que tem vício não tem problema, que não pode ter o que dirige. Mas se Deus falar para você assim: eu quero te dar agora. Qual carro agora que você pode querer ter? Uma Toro. Tem gente que tem mania de grandeza, né? Quer ficar lá em cima. Você vai deixar o melhor que você tem, que é o seu BX, por uma Toro? Quando você faz jejum, você abre mão do BX para ter a Toro. Você está aí, irmão? Você abre mão do comer coisa boa para ter coisa, para comer de coisa muito melhor. Porque quando você come, você se alimenta do pão da terra. Mas quando você se abstém desse alimento, você come do pão do céu. Eu digo para você, você come do pão do céu. Você vai ter experiência de ser alimentado por Deus. Estou espiritualizando o jejum aqui para você, para incentivar tu a fazer. Porque é assim que eu vivo. Eu creio nisso. Amém? Amém ou não? Então, quando você se abstém do pão da terra, você diz que o pão de Deus é melhor. Ele vai te dar um alimento poderoso na sua vida. O jejum é para isso. Eu estou lendo um livro chamado O Poder Secreto da Oração, do Jejum e da Oração. E o autor do livro, ele fala como que ele era hinduísta e um dia uma pessoa cristã bateu na porta dele, pediu um copo d'água. Ele deu um copo de água para a mulher e ela deu uma Bíblia para ele. E ele, um cara leitor da Bíblia, ele queria conhecer a verdade. Sabe aquela pessoa curiosa, leitor? Ele leu a Bíblia todinha. E ele entendeu que aquela palavra era o evangelho sozinho. Entendeu que aquela palavra era correta. E ele se entregou para Jesus, ele entregou a vida dele para o Senhor. E Deus começou a usá-lo de forma muito poderosa. E ele começou a ter experiências com Deus. Deus foi levando ele em lugares. E ele entendeu um dia que Deus levou ele para uma casa de crianças que tinham problemas graves mentais. Problemas sérios na cabeça. Crianças que eram abandonadas pelos pais, abandonadas pela sociedade, abandonadas por tudo. E ele cuidava daquelas crianças lá. E aí ele falou que ele estava cuidando lá um dia e tinha uma criança que sofria tanto, porque ele tinha algo que ele começava a se rasgar, se machucar, arrancar a pele com a mão. E aí os médicos, para não deixar ele fazer aquilo, amarravam as mãos. Os outros meninos, vendo que ele estava com a mão amarrada, faziam o quê? Que cabeça vazia. Brincavam de empurrar ele. E todos os dias, praticamente, ele chegava de manhã, o menino estava ferido, com o nariz quebrado, com a boca machucada, porque ele caía sem poder se defender. E ele olhou aquilo e falou: Senhor, o Senhor não me trouxe aqui para abençoar a vida das pessoas? Como é que o Senhor vai me usar? E ele falou que ele começou a fazer um jejum. E ele falou: Deus, quando for o dia de eu orar por ele, o Senhor me fala. E ele foi, parece, se eu não me engano, foi no 14º dia de jejum. Ele orou por aquele rapaz. Ele chamou aquele menino, explicou para ele um pouco de Jesus, falou para ele: você vai ser livre hoje pelo poder de Jesus. E ele pôs as mãos e orou por ele. E na hora que ele repreendeu aquele mal, o menino levantou 2,5 metros do chão, ele relata no livro.
caiu no chão. E quando ele caiu, desamarraram e nunca mais ele deu uma crise de se machucar com as mãos. Ele foi liberto daquele demônio. Depois que ele teve essa experiência, ele fez mais de 30 jejuns de 40 dias só com líquido. E aí ele explica como que isso acontece. Agora eu digo para você, a nossa geração, querida, está tão satisfeita com o pão da terra, que não conhece o pão do céu. A nossa geração está tão satisfeita com as coisas dessa vida, que não consegue ter conexão com as coisas da eternidade. Quando você está satisfeito com o pão dessa terra, você não vai querer experimentar o pão do céu. Nós precisamos entender o poder desse pão, porque a palavra fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos voltar para Deus, querido, usar o jejum. Arma poderosa de Deus para mudança de situações, para mudar cenários terríveis, difíceis. Eu estou falando hoje para você, querido, algo tão profético e poderoso que pode começar a mudar o rumo da sua história. Quem sabe hoje você foi só o atrapalhado, aquele cheio de ziquezira, nunca ia para frente, nunca conseguia avançar, nunca conseguia viver em disciplina com Deus, caindo e levantando, e caindo, levantando e caindo, não avança, não cresce, não vai, não tem paz com a família, não gera paz, não gera nada, atrapalhado, metendo sempre os pés pelas mãos. E hoje eu estou te dando uma palavra, querido, para desbaratar, desamarrar a tua vida espiritual, para que você não viva preso nas coisas dessa vida, e você não viva aqui refém de uma vida infrutífera e sempre em crise, mas que você vença as crises que você está vivendo. Nós estamos aqui para vencer as nossas crises. Deus está te dando graça para você romper com as crises da sua vida. E eu estou te mostrando isso aqui através do arrependimento. Primeiro, volte de verdade. Segundo, com profundidade. Terceiro, com diligência. Quarto, essa volta tem que ser com quebrantamento. Você quer voltar para Deus? Diga assim, em nome de Jesus. Eu estou aqui. Você quer voltar para Deus? Tem que ser com quebrantamento. É quando você volta sem quebrantamento, você volta para Deus com o coração duro demais. O coração duro e os olhos secos. Porque, eu te pergunto, quando foi a última vez que você chorou como Neemias? Que você chorou buscando a restauração da sua família, que você chorou pelo seu casamento, você chorou pela sua igreja, você chorou pelo seu ministério. Irmão, se não chorar, estou sendo bem sincero para você. Se não tem choro, não tem quebrantamento. E sem quebrantamento é coração duro e olho seco. Está entendendo? Quando é que foi a última vez que você chorou como Davi, que viu a família dele sendo levada pelos amalequitas, e ele chora. Ele chora porque vê a família dele na mão dos inimigos. Quando foi que nós choramos pela última vez como Pedro, que chorou por causa dos seus pecados, ele olhou para si e viu como eu estou estragado. Preciso de Deus, preciso voltar, preciso me arrepender. Vocês estão aí, gente? Quando foi a última vez que nós choramos como Jesus, que Jerusalém despreza a proteção divina? Ele olha para aquele povo desprezando a voz de Deus, desprezando, ele chora por Jerusalém, porque eles viraram as costas para Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, é hora de nós chorarmos. O segredo para você mudar a sua vida está no teu choro. Está na hora de você parar na presença de Deus, até que Ele venha quebrantar você. Está entendendo, irmão? Tem que chorar. Chore, chore, chore por causa da nossa nação. Chore por causa do estado dos irmãos que estão ao teu redor, das pessoas que estão na tua convivência. Chore pelos nossos governantes, chore pela tua cidade, chore pela igreja, chore. Temos que chorar. E eu vou dizer uma coisa para você, o nosso país é para chorar. Nosso país é para chorar, essa nação é para chorar. Porque virou. A verdade já não é verdade, a mentira prevalece sobre a verdade. A nossa nação precisa de choro. Amém? Diga assim, eu quero voltar com quebrantamento. Um dia eu peguei o nome de 5 jovens que estavam afastados do Senhor. Era uma sexta-feira, toda sexta-feira eu me reúno aqui com a igreja, estou aqui em oração.
Eu ajoelhei aqui, a gente não fazia transmissão, era antes do Covid. Hoje eu faço, mas antes eu não fazia. E eu ajoelhei aqui, eu estava com 5 nomes na mão. Quando eu fechei aqui, querido, só me deu choro. Só me deu vontade de chorar. Eu não conseguia falar uma palavra. Porque aquelas vidas ali não era nem palavra que funcionava. Era só choro. Tem coisa na tua vida, se tu não aprender a chorar diante de Deus, você não vai ver mudança. Se você não vê choro, não tiver choro, não quebrantar esse coração de pedra, não vai acontecer. Você está entendendo? E a quinta marca desse arrependimento, a sua volta tem que ser com sinceridade. Sabe o que é voltar com sinceridade? Porque naquela época, lá no versículo 12 fala, não rasgue a roupa, rasgue o coração. Porque essa cerimônia de rasgar as roupas acontecia quando alguém ficava muito chocado, atônito com alguma situação de escândalo, de vergonha. Aí aquela pessoa via aquela situação de vergonha, chocada, ela rasgava a roupa. Aquilo era uma atitude, um sinal de vergonha. Eu estou rasgando a roupa, sinal de vergonha. Você deve ver isso em os filmes, né, que relatam a vida no Oriente Médio. Só que de repente esse negócio de rasgar a roupa já virou um hábito. Já virou uma espiritualidade cênica, uma espiritualidade só para mostrar. Só para mostrar, estou rasgando. Virou um teatro. E nada é mais perigoso do que um coração enganoso e uma espiritualidade teatral. Não tem nada mais perigoso do que isso. Sabe por quê? Porque é onde a pessoa acha que está passando a plenitude de Deus e do Espírito, mas na realidade não está acontecendo nada. Porque Deus não quer saber de teatro. Você sabe o que aconteceu com Moisés, querido? Moisés, quando subiu no monte, a glória de Deus estava tão forte nele que ele colocava ali um pano, né, porque as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, ele estava resplandecendo. Ele colocava um lenço para cobrir o seu rosto. E Moisés, ele foi um homem que, queridos, ele colocou de joelhos a maior potência militar da sua época. Era um homem que foi influenciado por Deus. Mas sabe o que aconteceu com ele um dia? Um dia ele quis enganar as pessoas, porque ele não queria que as pessoas percebessem que a glória não estava nele. Ele continuava usando o lenço, sem precisar usar. Esse é o problema da religião. É quando está fazendo coisa que não precisa. A nossa volta tem que ser com sinceridade. Se nós queremos ter um poderoso avivamento na nossa vida, nós não podemos carregar as marcas da religião, nós temos que rasgar o nosso coração. E eu vou dizer para você, você tem que fazer. Senhor, tem que mover na minha vida. Às vezes você está aqui, Deus nunca moveu em você. Deus nunca tocou em você. Às vezes você acha até que você... não, eu não tenho dom para religião. Eu não tenho dom para isso. Não, os outros são espirituosos. Eu sou assim mesmo, eu sou durão assim mesmo. Eu sou assim mesmo, isso é mentira. Isso não existe. Não fique fora dessa verdade de Deus na sua vida. Porque Deus quer mudar a sua história. Amém? Amém ou não?